Muito bem, pessoal do 7º ano, vamos para mais uma explicação aqui do livro de inglês e esta é a parte gramatical, a parte que é, digamos, um pouco mais complicada de entender. Então, peço que você dobre a sua atenção aí, volte o vídeo caso necessário. Vou tentar explicar de uma maneira mais simples possível para que você possa entender e resolver as atividades. Vamos lá. Então, o assunto desse bimestre aqui que nós vamos ver se chama Simple Present Tense. Ou seja, ele vai falar agora do modo presente. Vamos falar do presente. Lembrando que nas aulas anteriores nós vimos aí como é que coloca os verbos no passado. Agora nós vamos ver como conjugar os verbos no presente, ok? Para que é usado o Simple Present? Aí o livro de vocês responde. Usamos o Simple Present para falar sobre hábitos, coisas que você faz dia a dia, né? Atividades regulares, né? Coisas que acontecem todos os dias, e verdades universais, que também são ações que todo mundo conhece, todo mundo sabe. Por exemplo, uma verdade universal seria o sol nasce todas as manhãs. Isso é uma verdade universal, todo mundo sabe. Ok? Aí aqui ele está dizendo aqui, ó. Em inglês, os verbos não são flexionados. E o que é isso? Flexionar o verbo é você mudar a sua desinência. Os verbos em inglês, eles possuem desinências. Possuem e não, né? Porque ele ganha desinência. No português, os verbos, eles têm desinência. Eu vou escrever aqui, ó, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do verbo trabalhar. Se eu quiser conjugar o verbo trabalhar, aí eu tenho que colocar eu, né? Aí trabalho. Então o verbo termina em ó. Se eu quiser botar aqui a segunda pessoa conjugar, né? Você, aí trabalhar. Então já trocou de ó para a. Isso eu chamo de flexão. Se eu for lá para baixo e colocar nós, aí trabalhamos. Então, a flexão aqui já é ambos. A desinência já muda para ambos. E essa variação aqui de ó para ambos, eu chamo isso de flexão. O que no inglês isso não vai ter, ok? Não vamos ter flexão nos verbos em inglês. Você pode observar aqui, ó, que o que vai acontecer, vamos observar aqui, que o que vai acontecer aqui é apenas uma variaçãozinha, né, quando eu chego nessa terceira pessoa. Por exemplo, ó, eu trabalho, aí você tem que, ó, I work. Você trabalha, you work. Ou seja, o verbo work, ele é o mesmo para as duas pessoas, né? Tanto faz ele aqui, como ele aqui em cima. Ele é o mesmo. Quando eu chego em he, she, it, o que vai acontecer? Eu vou acrescentar o S, né, na palavra work. Work vai ficar works. Isso é uma né, que eu posso dizer, uma flexão, né? Uma variaçãozinha. Olha só, nos demais vai continuar work, né? Então é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo aqui que, deixa eu resetar, ele está dizendo aqui, ó, que na terceira pessoa, he, os verbos sofrem uma variação, né? Ele ganha um S. Só que ele não vai ganhar apenas um S. Ele vai ganhar também, por exemplo, ele pode ganhar um ES. Deixa eu melhorar esse S. Ele pode ganhar um S, ele pode ganhar um IES. Beleza? E ele pode ganhar um S, que é a regra geral, né? Quando é que ele ganha, por exemplo, um ES? É o que eu vou mostrar agora. Então, vou resetar de novo.
Quando é que ele ganha um ES, professor? Quando é que eu sei que o verbo em inglês, quando eu chego na terceira pessoa, ele ganha ES? Deixa eu explicar aqui, olha só. Eu sei quando é que ele ganha S, né? Qualquer verbo vai ganhar S. Agora, quando é que ele ganha S? Quando ele terminar em CH, CH, quando ele terminar em SH, quando ele terminar em O, quando ele terminar em X, quando ele terminar em SS, ok? Quando ele tiver essas terminações, quando ele terminar em Z, quando ele tiver essas terminações, o que vai acontecer? Ao invés de acrescentar um S, eu vou acrescentar ES. Beleza? Muito bem. E quando é que ele vai ganhar um IES? Né? Resetando de novo. Voltando aqui. Peguei a caneta, né? Vou dar outro zoom. E vou mostrar agora quando é que o verbo ganha IES. Quando o verbo ganha IES, quando é que ele ganha IES? Quando ele terminar em Y, no caso aqui, por exemplo, try, quando ele terminar em Y, e antes do Y vier uma consoante. Então, ele vai ganhar IES. Vai ficar o quê? Que é o verbo try, vai ficar tries. Ok? Agora, quando o verbo terminar em Y, mas vier uma vogal anterior, ele ganha apenas o S. Plays. Ok? Muito bem. Então, essas são as regras da terceira pessoa. Isso vai acontecer apenas para he, she, it. Você pode colocar o verbo normal para todas as pessoas. Você pode quando você está vendo aqui, você tem work, né, para todas as pessoas e ele continua vivendo, continua tendo a mesma forma. Deixa eu dar o zoom novamente. Ó. O que eu estou querendo dizer é isso aqui. Que o verbo ele funciona do mesmo jeito para todo mundo. Work, né, work, work e work. Ok? Ele funcionou aqui com o mesmo para todo mundo. Só aqui que ele pode mudar, né? Só quando ele vier com it, que vai sofrer aí. Tem três possibilidades, né? Dependendo do verbo, ele pode ganhar apenas o S, é o caso aqui de works. Ele pode ganhar ES, quando vier com CH, ele terminar com CH, SH, O, X, Z, né? SS, aí ele vai ganhar ES. E ele ganha IES quando o verbo terminar em Y, só que precedido de uma consoante. Ok? Espero que você tenha entendido. Agora vamos partir para os modos afirmativo, negativo e interrogativo. Essas duas frases aqui estão no modo afirmativo, ok? Aqui é o modo afirmativo. O modo afirmativo, o que vai acontecer aqui? O modo afirmativo é onde você vai se ligar, se tocar aí, para acrescentar ou o S, né? Ou o S, deixa eu colocar um S normal, ou o ES, ou então o I, o E e o S. Você vai se tocar aí. Quando é que eu vou colocar o S, o ES ou o IES? Quando o verbo começar com o sujeito he, she e it. Ué, mas aqui não tem he, she, it, aqui tem o nome Paulo, né? Paulo. E Paulo é um nome masculino, então ele pode ser substituído por ele. Então é por isso que ele ganhou o S. Se fosse Fernanda, Maria, Antônia, aí eu substituiria por ela, que é she. Beleza? Por isso ganhou o S. Agora observe aqui embaixo que
o verbo não ganhou o S, né? Você está vendo aqui que work não ganhou o S. Ou seja, é porque o sujeito não é nem he, nem she, nem it. O sujeito aqui é I. Então, quando o sujeito for I, you, we e they, deixa eu colocar o they aqui, e they, o que vai acontecer? Não terminei o they direito. They, o que vai acontecer? Você não vai acrescentar S, nem ES, nem IS, coisa nenhuma. Você vai deixar do jeito que o verbo é, ok? Espero que você tenha entendido aí. Esse foi o modo afirmativo. Agora vamos para o modo... Opa, resetando. Vamos para o modo... Vamos agora para o modo negativo. O que vai acontecer no modo negativo? Olha só. Essa frase aqui, ela está no modo negativo. Então, o que vai acontecer? Você vai acrescentar a palavra que é o verbo auxiliar does e também o not. Tá vendo aí, ó? Deixa eu mudar aqui. Olha só, vou tentar dar um maior zoom aqui. Pronto, zoom maior o máximo. Então, quando for na negativa, você vai colocar o does e o not. Eu vou, por exemplo, se eu tirar aqui eles dois, vou pintar, ó, aí aqui está no modo afirmativo. Basta acrescentar o S porque Paul, né, é ele. Então, Paul works in the office. Aqui está no modo afirmativo. Aí, quando eu for utilizar o modo negativo, eu vou colocar o does e o not. E deixar o work sem o S. Por que é sem o S? O S você utiliza apenas para o presente. No afirmativo, no caso, né? Ele não está no afirmativo, ele está no negativo. Então, ele não ganha S. Embaixo também vai acontecer a mesma coisa. Porém, o does, ele é utilizado quando tiver he, she e it. Aí você vai usar o does not para o negativo. E já para os demais, para I, you, we e they, você vai utilizar no modo negativo o do not. Ok? Então, você vai ter que saber fazer essas duas diferençazinhas. Quando a frase estiver no modo negativo, para você fazer ele no modo negativo, o que você vai fazer? Você vai pegar o does not, né, e colocar aí depois, antes do verbo e depois do pronome. E quando não tiver he, she, it, você vai colocar o do not. Quando o sujeito for I, quando o sujeito for you, quando o sujeito for we ou quando o sujeito for they. Vai ser sempre o do not. Ok? Entendeu aí a diferença? Muito bem, vou resetar aqui e vou agora para o modo interrogativo, né? Agora acabamos de ver o modo negativo, né? Agora eu vou para o modo interrogativo. No modo interrogativo, olha só essas duas frases. No modo interrogativo, você vai trabalhar com o do e com o does. Eles vão vir no início da frase para indicar que a frase é no interrogativo. Então, observe aqui, ó. Do Paulo work in the office? Então, quando é que eu vou usar o does? O does eu vou usar quando o sujeito for he, she e it. Então, eu vou usar o does para formar o modo interrogativo. Mas aqui tem Paulo, né? Lembrando aí que, mais uma vez, que você pode substituir o he pelo nome de uma pessoa, pelo caso do sexo masculino. E o she pelo nome de uma pessoa, no caso do sexo feminino. E o it por um objeto. Ok? O it pode ser um objeto.
beleza? Então, quando você for formar o modo interrogativo, lembra que inicia com does. Isso é, se o sujeito que vier depois do does for nome de homem, nome de mulher, ou he, she ou it. Aí então você vai utilizar o does. E para o outro caso, você vai utilizar o do. O do vai servir para quem? Para eu, que é I, para you, que é você, para we, que é nós, e para they. Ok? Para they, que é eles ou elas. Então, quando a frase começar com I, you, we e they, ou então nome de homem e mulher juntos, que são eles, né? Aí você vai acrescentar, para formar a interrogativa, o do. Agora, quando a frase começar com nome de homem, nome de mulher ou objeto, aí você vai mudar para o modo interrogativo. Aí você precisa acrescentar no início da frase o does. Ok? Entendido aí? Então, esses são os 3 modos: o afirmativo, o negativo e o interrogativo. Ok? Eu vou agora passar para a próxima página, que é essa aqui, aonde vai mostrar aqui as contrações, né? Olha só. As contrações, não, as respostas curtas, na verdade, né? Ó, o que seriam as respostas curtas? Se eu perguntar, Maria estuda inglês? Aí você necessariamente precisa dizer, sim, Maria estuda inglês. Ou seja, isso é uma resposta longa. Observe aqui, ó. A pergunta é, Maria estuda inglês? Aí eu vou responder positivamente. Sim, yes. Né? Yes o quê? Aí eu tenho que copiar toda a pergunta. Sim, Maria estuda inglês. Isso aí é uma resposta longa. Para mim não ficar com a resposta longa, para não falar tudo isso, o que é que eu faço? Eu dou uma resposta curta. Então a resposta curta vai ser Yes, she does. Esse does está dizendo que isso tudo aqui, ó. Yes, she does. Sim, ela estuda. Não preciso dizer, sim, Maria estuda inglês. Basta dizer, sim, ela estuda. Yes, she does. Ok? O mesmo vai acontecer com o negativo. Não, ela não estuda inglês. Essa é uma resposta longa. Basta dizer, no, she doesn't. Não, ela não estuda. Beleza? Então, essa é a contração curta. Essa contração é somente para he, she, it. Beleza? As outras contrações, as outras respostas curtas, você não vai utilizar, por exemplo, o does. Você vai utilizar o do. Ok? Ó, se eu quiser perguntar assim, do you study English? Aí você vai responder, yes, I do. Né? Se eu quiser perguntar, eles estudam inglês, que é o caso aqui, ó, eles estudam inglês. Aí isso é o caso positivo, yes, they do. Eles estudam. Não precisa dizer, yes, eles estudam inglês. Pode dizer, yes, they do. No negativo, do mesmo jeito. No, they don't. Esse don't é a forma negativa contraída de do mais not. Ok? Então, juntou os dois, don't. Mesmo aconteceu aqui com doesn't. É does mais not. Ok? Muito bem. Aí, na próxima página, você vai ter aqui... nós teremos aqui a posição dos advérbios. Eu vou explicar nas outras questões, né? O verbo have eu vou explicar também nas outras aulas, ok? Então, vou ficando por aqui. Agora eu vou explicar como é que você vai fazer a atividade. A primeira delas vai ser essa aqui. Circule os verbos no modo Simple Present. Então, aqui tem um texto. Não dá para ver aqui, né? Mas o livro de vocês está lá. Eu coloquei um tapão, né? E você vai circular os verbos. Procura um dicionário e vai aí procurar o que é verbo, ok?
Agora, o que é interessante é você responder essa pergunta, essas alternativas aqui, olha só. Complete usando o Simple Present de acordo aí com os verbos em parênteses. Então, você vai se atentar, prestar muita atenção aqui no sujeito. Deixa eu pegar aqui mais uma vez a caneta. Você vai prestar atenção aqui no sujeito. Olha só. O verbo, pessoal, é aqui a letra A. O verbo é to study, né? To study. Quando eu for completar aqui, eu não coloco to, ok? Deixa só o study. Porém, eu vou preocupar-se com o sujeito. Se o sujeito aqui é Tina, então Tina, pessoal, eu posso substituir por she, porque é ela. Então, eu vou me ligar aqui qual é o verbo. O verbo é study. O que é o verbo? Quais são as possibilidades de eu usar aqui? Eu posso acrescentar um S, eu posso acrescentar um ES, ou eu posso acrescentar um I, um E e um S, né? Quando é que eu acrescento o S? Primeiro eu tenho que saber quando é que eu acrescento o ES e quando é que eu acrescento o IES. Quando eu acrescento o ES, o que vai acontecer? O ES são aqueles verbos terminados em CH, SH, SH, O, X, SS e Z. Então, se o verbo study terminasse em uma dessas opções aqui, o que ia acontecer? Eu ia acrescentar o ES. Nesse caso aqui, eles não terminou, o study não terminou em uma dessas alternativas aqui, né? Então, eu vou apagar todas. Agora, quando é que eu utilizo o IES? Quando o verbo termina em Y. Já aqui está na vez aqui, né? Terminou em Y, precedido de consoante. Então aqui o verbo study, ele vai ser... Eu vou utilizar o ES. Agora, quando é que eu vou utilizar o ES? Quando for she, ou he, ou it. Do contrário, eu mantenho o study. Eu vou colocar o IES só quando o sujeito for ela, ele, ou nome de homem, ou nome de mulher. Aí eu vou acrescentar IES. Então, qual é o nome que vai ficar aqui? Deixa eu resetar. Qual é o nome que vai... Qual é o verbo? Como é que o verbo vai ficar aqui? Observe aqui que Tina... Deixa eu voltar de novo. Observe aqui que Tina é nome de mulher, né? No caso é she. Então, se é she, eu preciso fazer a alteração. Deixa eu ajeitar aqui. Tina é she. Se é she, eu vou ter que fazer a alteração do verbo study. Né? Study. Então, eu sei que ele não termina em CH, SH, NH. Então, ES ele não vai ganhar. Ele termina em Y. Se qualquer verbo que terminar em Y, eu preciso me atentar na seguinte coisa. Se ele termina, o que vem antes dele, né? Se é uma consoante, se é uma vogal. Se for uma consoante, eu vou colocar IES. Caso o sujeito comece com she, he ou it. Ou nome de homem ou nome de mulher. Então, Tina é o sujeito ela, que é she. Logo, eu vou acrescentar o IES e vai ficar studies, beleza? Muito bem. Então, vamos para as próximas alternativas. Beleza, olha só. A próxima é o verbo live. Live terminou em CH? Não. Terminou em SH? Em X? Em O? Não. Então, se ele não terminou nessas, ES eu não posso colocar. Agora, ele também não terminou em Y. Se ele não terminou em Y, não tem consoante, não tem vogal, né? Ele terminou em E, terminou em uma vogal, mas não é Y, né? Não tem Y. Então, ele vai ganhar um S.
Agora, depende, né? Por quê? Depende do sujeito. Se o sujeito for nome de homem sozinho, viu? Aqui no caso ó, tem dois nomes de pessoas. E não pode acrescentar S ou IES ou ES quando houver dois sujeitos na frase, ok? Então, nesse caso, dois sujeitos, eu não vou acrescentar nada. Eu vou deixar o verbo live como ele está. Vou tirar apenas o to, ok? Deu para entender aí? O que eu fiz? Eu apenas decifrei aqui, ó. Eu vi que tem dois sujeitos. Então, quando tem dois sujeitos, eu descarto todas as possibilidades. Ou S, ou ES, ou IES. Tiro o to e acrescento do jeito que está. Deixo aí o verbo live. Ok? Muito bem. Agora, a letra C. A letra C, pessoal, você viu aí que ele terminou em SH. Terminou em SH, o que vai ganhar? Dependendo da situação, vai ganhar ES. Agora eu quero ver quem é o sujeito. Se o sujeito é terceira pessoa, se é he, she, it, aí sim eu vou acrescentar o S. O ES. Então, my sister. O que é sister? Sister é irmã. Então, minha irmã é she. Ok? Então, se é she, e se o verbo terminou em SH, ele vai ganhar ES. Então, my sister brushes. Ok? Sempre tirando o TO. Deixando aí o verbo. Beleza? Muito bem, então você vai fazer as demais atividades. Tem mais atividades aqui, ó. Essa aqui você vai colocar. Você vai colocar o modo interrogativo e negativo, né? Como assim? Por exemplo, aqui está a frase Paulo goes to school in the evening, né? Aí você vai formar o modo interrogativo. Para me formar o modo interrogativo é muito simples. O que é que eu vou fazer? Para formar o modo interrogativo, eu vou utilizar o modal, né, o verbo auxiliar, do ou então o does do início da frase. Lembra lá? Então, ó, Paulo goes to school in the evening. Aí eu vou pegar o sujeito aqui é ele, né? Então eu vou usar o do, o does. Por que eu uso o does? O does é utilizado para he, she, it. He, she, it. Beleza? Então vai ficar does Paul, né? Does Paul. O verbo aqui é goes. Ele está conjugado, né? Mesmo que o verbo conjugado aqui no presente, ele terminou em O. Ele sofre aquela alteração de ES. Então, aqui é modo interrogativo, não ganha S. Então, vai ficar só o go, beleza? Então, ficou o go e o resto da frase mais interrogação. Então, você vai se ligar apenas nisso. Quem é o sujeito? Qual é o verbo? Né? Quando você for colocar o verbo, você pode tirar o S, você vai tirar o ES ou então o IES e manter o Y de novo. Por quê? Porque a flexão só funciona no modo afirmativo. Aqui que você vai transformar é o modo interrogativo. Então, não vai ganhar S coisa nenhuma. Beleza? Agora, vou resetar. O modo negativo, depende aqui do sujeito, né? Você vai colocar. Se o sujeito for he, she, it, no caso aqui o verbo vai ser does not, né? A negação. E se o sujeito não for he, she, it, vai ser do not e o resto da frase. Sem nenhuma flexão, sem. Se tiver S, você tira o S. Se tiver yes, você tira o yes. Se tiver o ES, também tira o ES. Vai ser o modo cru do verbo mesmo, modo normal. Acrescentado aí de does not. Does not mais o verbo, ok? O verbo vai vir depois do not. Ok? Pronto, agora sim. É só isso. Você agora vai fazer as atividades. Né? Na dúvida, volte o vídeo, assista de novo, ou então
faça perguntas. Na quarta questão, muito fácil. Escreva frases, né? Você vai criar frases no modo afirmativo e negativo e interrogativo com esses 3 verbos. Um grande abraço, até a próxima.